O mercado cripto é sim um mercado muito dinâmico. Se os investidores mais novos já ficam assustados, não é tão diferente para os investidores mais antigos. Porém, a gente vê que muda muito a questão da mentalidade. E além disso, escolher ótimos ativos, principalmente nesse momento de oportunidade que a gente está vivendo, é extremamente difícil. E não dá para depender ali de você esperar o seu influencer favorito soltar uma criptomoeda. Cabe sim a você também identificar onde vai encontrar os melhores ativos para surfar esse ciclo do mercado. Então por isso que hoje eu preparei um vídeo especialmente para você e vamos entender qual seria as melhores criptomoedas para escolher nesse momento. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje eu vou trazer aí algumas informações que podem te ajudar muito, principalmente na escolha, nos filtros de você escolher boas criptomoedas para carregar em sua carteira. Sei que é muito difícil, tem inúmeras criptomoedas disponíveis a mercado, porém tem um filtro muito interessante para você começar a pelo menos estudar ótimos ativos. Então por isso, já prepara o bloco de notas e bora de conteúdo. E primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho do nosso querido Bitica. Recentemente, a gente passou por uma queda muito forte, vamos comentar um pouquinho sobre ela. Porém, eu tô aqui para tranquilizar um pouquinho vocês. Sei que muitos também que não acham que agora é o bom momento de você se posicionar em altcoins, tem que esperar o mercado aí melhorar um pouquinho, mas cara, a gente aqui do Insalubres só interpreta esse movimento como um momento de oportunidades. E o Bitcoin, quando a gente avalia as tendências maiores dele, principalmente semanal e mensal, a estrutura de alta ainda está mantida. Sei que muitas pessoas falam, não, agora é tendência de baixa e tudo e tal, porém a gente tem que expor fatos, família. A gente tem diversos tempos gráficos para analisar o Bitcoin, tendência semanal, tendência mensal, tendência diária, porém as maiores tendências sempre são aquelas que vão dominar. Então elas que vão dizer pra gente se realmente o Bitcoin está em uma tendência dentro do ciclo de alta ou de baixa. Então, analisando a tendência semanal, galera, a gente ainda está mantendo a estrutura de alta, buscando uma linha de tendência e observando que ele continua fazendo fundos mais altos do que os fundos anteriores, ainda assim estamos dentro de uma tendência de alta. A partir do momento que a gente começar a ver e observar o nosso querido Bitica entregar realmente topos e fundos mais baixos do que os anteriores, beleza, galera. Aí a gente pode começar a falar que o Bitcoin está entrando em uma tendência de alta. Porém, não é esse o momento. Então, como a gente não tem o poder de adivinhar o futuro, a gente vai começar sim se posicionar agora. E o bacana é que não é só a gente que está partindo dessa opinião, conseguimos identificar essas movimentações até mesmo em indicadores on-chain. Então, primeiro, analisando somente o long-term holders, que basicamente é os investidores de longo prazo que compram e seguram o Bitcoin pelo menos aí no mínimo 6 meses, eles aproveitam esses movimentos para acumular. Então, puxando o zoom desse movimento aí de queda que a gente teve, cara, desde o começo realmente, família, ali na região de 70 mil dólares, 60 mil dólares, já começamos a visualizar aquela barrigada dos investidores de longo prazo começarem a acumular novamente. Aqui no momento que a gente estava presenciando o Bitcoin se valorizar, principalmente ali depois de 2023, boa parte desses investidores de longo prazo estavam realizando lucro. Isso daí é bom para eles sempre vão realizar lucro, porém, eles sabem identificar os momentos de oportunidade. Quedas fortes como essa que a gente teve recentemente, também a gente viu momentos de acúmulo próximo à região do Corona Dump, sim, a fatídica pandemia que a gente teve, também a galera aproveitou para acumular. Agora, quando a gente analisa os investidores de curto prazo, que é a sardinhada, literalmente aquela galera que peida devido à volatilidade, a gente vê o movimento contrário. Então, até mesmo pegando a primeira comparação que eu trouxe do Corona Dump, que foi essa época aqui, e para ser mais exato ali para meados de abril de 2020, foi quando ocorreu aquela onda de realização e também de fuga da galera do mercado por medo realmente de uma pandemia. E agora, que realmente a gente presenciou aí notícias não tão boas partindo lá da macroeconomia por conta dos investidores que estavam aplicando na região do Japão, depois que o Japão ali aumentou sua taxa de juros, aí a galera realmente ficou com medo. E é o que causou essa pressão, principalmente de venda de domingo para segunda. Nesse momento atual, a gente vê que diretamente no mercado cripto, afetando os fundamentos, não
aconteceu nada. Então, avaliando aqui só as sardinhas, cara, conseguimos identificar que boa parte foi por conta do medo. Então, nesses movimentos do mercado, principalmente ali quando chegamos em topo e vemos uma pressão de venda forte, a sardinha vende junto, porque ela peida, igual aconteceu aqui na época do Corona Dump. Então, tivemos esse dump aqui para meados de abril de 2020, boa parte da sardinhada já estava realizando aí prejuízo muita parte das vezes, e depois começou a voltar forte quando o mercado voltou a subir. E novamente, comparando ali com os investidores de longo prazo, é um pouquinho diferente a situação. Então, ampliando aqui um pouco mais o zoom, a galera aproveitou para acumular naquele momento e depois aproveitou para diminuir seus estoques, ou seja, realizar o lucro durante a alta do mercado. Então, de forma bem resumida, a nossa visão é que realmente, galera, tivemos impacto negativo no mercado cripto por conta da macroeconomia, rumores de recessão, entre outros aspectos. Porém, são coisas que a gente não consegue controlar. Então, analisando diversos dados on-chain, principalmente você que já acompanha nossas lives, já está mais do que inteirado, é que realmente, cara, a dor maior já passou. Então, tivemos uma onda de realização de prejuízo ali por parte das sardinhas também, muita gente aí fugindo do mercado por conta de segurança. Sim, passamos por isso, porém foi a principal dor que a gente viu no mercado. Faz tempo que a gente não vê uma onda de realização de prejuízos tão forte. Podemos comparar principalmente lá na época da FTX, onde uma corretora, a segunda maior corretora do mercado cripto, quebrou e muitos investidores ficaram com medo, e com medo ali que realmente eu não julgo nada. Aquele momento foi muito complicado para o mercado. Agora, nesse ponto, onde houve uma realização de prejuízo muito forte, muito mais por medo do que algo diretamente ligado ao mercado cripto, é impossível a gente não interpretar isso como oportunidade. E saiba que eu não estou falando que a gente não poderá cair mais. A gente pode cair mais, mas a gente utiliza uma analogia muito interessante para você começar a entender um pouco mais da nossa visão. Imagina você, quando criança, foi lá e quebrou o braço. Ou até mesmo se você não quebrou o braço, você vai entender o que eu tô falando aqui. Quando você quebra o braço, a dor principal é naquele momento que você quebra. Então, realmente, fica latejando muito, dói pra caramba, até você ir no médico e resolver, vai latejar muito. Mas isso não quer dizer que depois de você ir no médico, não vai voltar a latejar. Então é isso que eu tô falando, a dor maior já foi. Não significa que não vai voltar a doer, porém a dor maior já foi. Então daqui pra frente, se não tiver nada que realmente vai afetar muito forte a economia no geral ou diretamente o mercado cripto, é só oportunidade. E então, passada essa visão, galera, agora fica um pouco mais fácil de falar sobre altcoins, porque com altcoins não seria diferente. Por mais que o Bitcoin realmente nesse momento, ele é o dominante, se ele cair um pouquinho vai levar todas as altcoins, é as altcoins que realmente vai mudar o nosso patamar. Então, até mesmo pegando de exemplo a ADA, que a gente zoa bastante aqui no canal, porém, ela foi um ótimo exemplo pra gente analisar. Por quê, família? Lá para meados de 2020, quando aconteceu tudo que aconteceu lá no Corona Dump, a gente já tá falando de um mercado lateral, assim como a gente tá presenciando o Bitcoin ali em zona de topo, próximo aos 70 mil dólares, só que nesse momento, onde muitos já estão olhando diversas altcoins e falando que ela morreu, aconteceu com a ADA no passado. E depois disso, a ADA fez muitas pessoas milionárias. Então, para vocês terem noção, momento de lateralidade do Bitcoin, podemos interpretar que foi durante esse momento aqui. Realmente, mercado chatão. Porém, galera, depois de uma valorização que a ADA apresentou, olha só a desvalorização que ela apresentou até a dor do Corona Dump. Foi praticamente 80% de devolução, ou seja, de desvalorização do capital. Então, realmente, nesse momento, não tem como não ficar triste com o seu portfólio. Porém, o mercado sempre vai recompensar os mais pacientes. E depois disso, galera, a ADA entregou uma alta de praticamente aí, ó, 15 mil% de valorização. Então calma, meu gafanhoto, calma. Tem que ser paciente e por isso que agora eu vou clarear um pouquinho a visão de vocês. Mas bora para o que interessa, né, família? Então, primeira coisa, eu não vou te passar as altcoins que vai fazer 100x de valorização, que vai mudar a sua vida. Não. Eu vou te demonstrar uma maneira muito simples a como você encontrar as melhores criptomoedas para você estudar e depois sim ver se vai investir ou não. E você vai entender um pouquinho depois desse racional. Galera, uma coisa que vocês têm que entender no mercado cripto é que o mercado é dominado por narrativas, catalisadores, e depois a gente vê um pouquinho mais as partes dos fundamentos. Então, por isso que, se você interpreta dessa maneira, fica muito mais fácil de você filtrar inúmeras moedas que a gente tem existentes no mercado cripto. Então, vamos lá.
Quando a gente começa a partir de um filtro, fica muito mais fácil. E como que a gente realiza esse filtro? Primeira coisa, aqui no canal Insalubres a gente tem alguns sites que gostamos de acompanhar informações sobre diversas criptomoedas. E muitos do que eu vou passar aqui é os que você conhece. Então, primeira coisa, CoinGecko, CoinMarketCap, CryptoRank são excelentes sites para você obter informações de criptomoedas e até mesmo outros projetos do mercado cripto. Esses três não tem um melhor que o outro, você tem que utilizar os três, ou até mesmo um 4, 5, 6, 7 sites diferentes, porque sempre quanto mais ferramentas e informações você tem, muito mais fácil vai ficar para você buscar bons ativos, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é esse filtro para a gente buscar essas moedas. Então, eu vou mostrar o racional por detrás disso e depois a gente vai buscar alguns exemplos. Então, galera, no CoinGecko, tanto no CoinMarketCap também e no CryptoRank, a gente tem uma aba muito interessante, que no CoinGecko fica aqui. A gente vem criptomoedas, e criptomoedas a gente tem categorias. Quando a gente vem no CoinMarketCap é a mesma coisa. Então vamos aqui, ó, nas opções, Cryptocurrency, abrindo aqui Categories. Agora no CryptoRanking, também vamos aqui nas opções, Coins, Top 100 Coins, Performance Gains, All Time High, Global Trend, All Categories. Então, galera, quando você busca por categorias, fica mais fácil de você buscar bons ativos. E quando a gente fala do mercado cripto, as narrativas que vão performar muito bem já estão desenhadas. Eu vou falar 5 delas aqui para vocês, que são as mais fortes que eu vejo potencial aí no mercado, mas eu não estou excluindo as outras. Porém, é essas que realmente está chamando a atenção do mercado. Não vou trazer meme coins porque não é o forte aqui do canal. A gente não é bons analistas de meme coins e a gente afirma isso daqui para vocês. Então, se você busca meme coin que vai fazer 300 vezes, não é aqui. Não é aqui, infelizmente. Mas de qualquer forma, família. Então, as principais categorias do mercado cripto que muitos de vocês já sabem falar. RWA. Beleza, é uma das maiores. Inteligência artificial vai ser uma das grandes narrativas ainda desse mercado cripto, assim como elas já performaram muito bem. É possivelmente um novo metaverso que a gente viu lá em 2021. Depin também, uma grande narrativa que tem bons projetos aí que reagem muito bem. Uma render da vida foi uma. Liquid Restake, barra Restake, barra Liquid Restake. Essa narrativa, eu englobo tudo isso daqui porque vocês vão ver que esses ativos são muito interligados. E depois eu puxei uma aqui um pouquinho diferente que sei que todo mundo gosta, que é a narrativa de games. Então, galera, quando você começa a entender as narrativas do mercado cripto e você vai ver que não tem nem a necessidade de você se esforçar muito, é só em uma live você já começa a ver as narrativas ali que estão desenhadas no mercado cripto, acaba ficando mais fácil. Então você não precisa buscar em inúmeras criptomoedas que a gente tem no mercado cripto. Vamos buscar dentro das grandes narrativas. Dicas como essa, tudo isso faz parte de conteúdo pago, família. Então não deixe de deixar o seu like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também deixe aqui nos comentários uma outra moedinha, alguns projetinhos que você vê muito potencial e que ninguém tá falando e gostaria que os insalubres também comentassem. Então, primeiro, vamos começar com a narrativa de RWA. Bora lá, família. Então, se a gente procura aqui, por exemplo, no CoinGecko, eu dou um Ctrl F, isso aqui é coisa do próprio navegador, e procuro RWA, cara, ele já joga aqui para dentro da narrativa. Então vamos clicar aqui e ver os ativos que tem dentro dessa narrativa. E você pode fazer isso com todas as outras plataformas de site. Então voltamos aqui, ó, no CoinMarketCap, posso procurar aqui o RWA. Então ele vai me jogar ali para dentro da narrativa, vamos lá. Aqui, ó, eu já clico no foguinho, RWA, e consigo visualizar os ativos que o CoinMarketCap, ele introduz dentro dessa narrativa. Você vai ver que tem diferenças de um para o outro, então por isso que a gente tem que utilizar mais de uma plataforma à nossa disposição. Então agora no CryptoRank também, mesma coisa, eu vou procurar aqui o famoso RWA, e eu já busco aqui, ó, através da aba dele para ver os ativos, tá? Então, começando pelo CoinGecko, por exemplo, eu consigo ver a capitalização de mercado de todos os ativos aqui certinho, mas o que é mais impressionante e interessante aqui que vocês têm que avaliar é que você consegue ver todos os ativos dentro dessa narrativa e também as suas capitalizações de mercado, porque aí você consegue visualizar o tamanho dos ativos. Lembre-se sempre, família, o valor do ativo não está no preço do seu token, tipo a Ondo que está 75 centavos nesse momento. Não, está na sua capitalização de mercado. Então a Ondo Finance, por exemplo, ela tem o valor de mercado de $1 bilhão. Então, se ela fazer 10 vezes de valorização, você está considerando que a Ondo vai chegar em um patamar de 10 bilhões de capitalização de mercado. Por isso que quando a gente procura uma moeda de baixa capitalização, é muito mais fácil visualizar os 10 vezes de valorização. Então, por exemplo, a gente pega aqui uma
Maple da vida. Tô chutando qualquer uma aqui, tá bom, galera? É que a Maple, projeto que eu bati o olho, já conheço, então beleza. A Maple tem 121 milhões de capitalização de mercado. Se ela chegar no tamanho de uma Ondo da vida, aí sim ela já fez 10 vezes de valorização. Então você vê que a dificuldade para um ativo percorrer e valorizar é diferente de um para o outro. Por isso que a gente sempre ali tem o partido de escolher ou uma de alta capitalização ou uma de baixa capitalização. Então, a gente já conseguiu o filtro principal, que é encontrar bons ativos de grandes narrativas. A primeira que a gente vai encontrar aqui é de RWA. Então, a partir desse ponto, eu tenho inúmeros ativos dentro dessa mesma narrativa para começar a estudar. Ondo Finance, hoje, realmente ela é o maior ativo. Temos vídeo aqui no canal, é o ativo que tem mais catalisadores dentro da narrativa para performar bem. Então, ela a gente considera um bom ativo. Porém, às vezes você quer um pouquinho mais de risco. Então, você começa a observar. Putz, eu tenho aqui Centrifuge, eu tenho aqui Goldfinch, eu tenho até esse Reserve Right, Origin Tail, é que eu tô falando de alguns que eu já conheço. Mas aí, vamos pegar, por exemplo, uma Goldfinch. Goldfinch, ela tem 169 milhões de capitalização de mercado. Até o peso da mão que você colocaria no ativo, em termos de quantidade de dólares ali, do seu capital que você investiria no ativo, é totalmente diferente de um para o outro. Poxa, um tem 1 bilhão, o outro tem 170 milhões. A exploração de risco-retorno é totalmente diferente. Mas a do Goldfinch, pelo menos é um ativo ali de empréstimo dentro da categoria de RWA. A partir disso, eu consigo realizar uma análise fundamentalista, assim como já ensinamos você a realizar aqui no canal. Então, a partir disso, você já encontrou um bom ativo dentro de uma grande narrativa. Ele pode não ser o melhor de todos, mas dificilmente, fora das grandes narrativas, ele não vai interpretar e vai conseguir valorizar junto. Então, por isso que esse filtro é extremamente importante. Agora, no CoinMarketCap, por exemplo, ele está considerando outros ativos aqui, porque tem sites e sites, galera, que ele não categoriza única e exclusivamente pela categoria de RWA, mas tem alguns projetos que também ali fomenta a categoria, que ele acaba colocando e incluindo também, tipo uma Chainlink da vida. Não tá errado estar junto com a categoria de RWA, ela fomenta bastante dentro dessa categoria, porém ela não é única e exclusivamente no mercado de RWA, assim como a Ondo Finance que a gente deu de exemplo anteriormente é. E aqui, ó, você vê que ela perde para várias, para uma Avalanche, Chainlink, ICP, VeChain, Maker, mas aqui, por exemplo, são ecossistemas que alimentam o mercado de RWA. A Ondo, diretamente, é um projeto de RWA. A Mantra também é um projeto de RWA. Então, por isso que ter mais uma ferramenta à sua disposição é melhor. Inteligência artificial, também a gente pode dar de exemplo, família. Observando aqui, a gente tem NIR, ICP, que são grandes projetos, não diretamente de IA, mas que alimentam também essa narrativa. Tem um grande projeto de IA, que é a ASI, que é a fusão ali de FET, Ocean e também a Gix. BitTensor, que é a Tal, recentemente tem notícia muito boa dela, é um dos maiores ativos dentro dessa categoria. Mas você também pode ir buscar ativos menores. Então, por exemplo, ó, vamos aqui puxar um pouquinho para baixo. Nossa, o que essa Delysium faz, essa AGE? Putz, ela tem 126 milhões de capitalização de mercado. Se ela chegar no tamanho de uma Degraph, já é 10 vezes de valorização. Mas às vezes você quer estar dentro da narrativa e se expor a pouca volatilidade. Então vou buscar um ativo maior. Então, por exemplo, BitTensor também é um ativo ótimo e grande capitalização de mercado. Para fazer 10 vezes, tem que buscar 20 bilhões de capitalização de mercado. Mas também para cair, precisa de algo muito forte ali para prejudicar o projeto. Então, podemos pegar de mais um exemplo. DePIN, infraestrutura descentralizada. Também ótima narrativa dentro do mercado cripto. Hoje a gente vê grandes projetos ali em evidência. Filecoin, Render, Airwave cresceram muito durante esse ciclo. Só que também tem ativos de menor capitalização que tá chamando atenção aos pouquinhos. Então, quero expor dentro da narrativa, mas em um ativo maior, um pouco mais seguro. Poxa, Render tá passando por uma desvalorização grande, mas a gente viu que ela se valorizou muito ao longo desse ciclo. Agora, poxa, tá momento de oportunidade. Airwave também foi um dos grandes ativos que valorizou forte, corrigiu forte, então momento de oportunidade. Ai, Gustavo, quero algum menor. Poxa, a IOZ, a gente viu com a força que ela retornou ali depois da queda do mercado, demonstrando demanda. Então isso daí acaba sendo muito interessante. Se a IOZ chega no tamanho de uma Render da vida, família, a gente já tá falando de praticamente 5 vezes de valorização. Então, olha a diferença aqui. Então, vamos procurar ativos menores, por exemplo. Vamos ver se tem algum que eu conheço. A Etir, projeto que a gente já trouxe há muito tempo aqui no canal. 252 milhões de capitalização de mercado. Se ela chegar ali num tamanho de uma Filecoin da vida, já é 10 vezes de valorização. Não estou falando que vai atingir, mas a gente vê a diferença de assimetria que um ativo pode ter. Aí, nesse momento, a gente mede a mão.
putz, nesse que eu iria colocar $1.000, por exemplo, mas ele é muito pequenininho, não vou colocar 1.000, vou colocar 200. Isso que vai mudando ali a perspectiva. Vamos em mais uma narrativa, que eu prometi que não ia falar, mas eu vou falar, porque eu sei que vocês gostam muito. Tudo isso daqui pode ser utilizado até mesmo para se posicionar em meme coins. Saiba que meme coins tem um ciclo muito mais rápido, tem hypes muito mais rápidos. Então, por exemplo, se eu investir numa moeda de alta capitalização, pode ser que ela não vai entregar uma simetria que eu já vi gente falar que acontece em meme coins. Porque meme coins, quem sempre antecipa os movimentos, ou seja, pega aquelas moedas pequenininhas, é o que tem maior chance assimétrica. Depois disso, você vai depender se o mercado ainda gostar daquela meme coin. E meme coin, o período de vida é muito rápido. Então, por exemplo, a gente pode chegar aqui e olhar as maiores meme coins, como uma Dogecoin da vida, mas fala a realidade, família. O que a Dogecoin performou nesse ciclo? Tá, ela valorizou, assim como muitas moedas no mercado, mas realmente ela fez movimentos que a Pepe fez, que a Dog.with.Hat fez, que até a Bonk fez. Não, galera, obviamente que não. Então, por isso que isso daqui também serve como um ponto de atenção pra gente. Então, por exemplo, vou escolher uma meme coin. Por que eu vou escolher uma Pepe, que já entregou ali mais de 100 vezes de valorização, muito mais do que 100 vezes de valorização. Hoje tem 3,5 bilhões de capitalização de mercado. Se eu quiser uma 10 vezes na Pepe, eu estou falando que ela vai atingir 35 bilhões de capitalização de mercado. Vai ultrapassar até mesmo uma Dogecoin. Pode acontecer? Pode, tranquilamente, a gente não está falando que não vai acontecer isso, mas é muito mais difícil você buscar uma simetria dessa numa Pepe da vida. Então, por exemplo, vamos buscar aqui para baixo. Dog to the Moon, cara, já falamos aqui no canal, muita gente apedreja, mas cara, a gente tá falando da principal meme coin da rede do Bitcoin. Rede do Bitcoin é uma grande narrativa desse ciclo. Já fica de dever de casa para você procurar essa categoria dentro das plataformas que eu te falei. Então, por exemplo, a gente tem Dogecoin como a maior meme dentro daquele ecossistema e a gente também interpreta que aquele ecossistema tem muito potencial. Poxa, é muito mais fácil eu achar que uma Dog to the Moon pode atingir 3 bilhões de capitalização de mercado, que é o tamanho de uma Pepe, do que uma Pepe atingir 35 bilhões de capitalização de mercado. Outra dica, é interessante você também ali, tem ecossistemas mais novos que estão começando agora, que trazem meme coins, que elas acabam performando muito bem, e a gente tem inúmeras. Por exemplo, a Corge não é uma desses casos, mas a gente tem outras moedas, como a Coq Nu, que o Dantinha já trouxe num passado não tão distante, numa análise de ecossistema, onde foi uma das primeiras meme coins da Avax, que estavam começando a performar junto na época lá da meme coin Pepe, quando ela estava crescendo, e cara, a moeda foi muito forte, porque ela era uma das únicas e fortes dentro daquele ecossistema. Então acontece isso diariamente, que essa aqui, ó, Coq Nu, chegou a 95 milhões, mas a gente conheceu ela com 10 milhões de capitalização de mercado. Então por isso, galera, analisar dentro dessas categorias de sites, se você não utiliza isso ao seu favor, saiba que você está deixando uma baita de uma ferramenta de lado. Então tudo isso aqui que eu passei para vocês, galera, é realmente meramente educativo. Então eu não vim aqui para trazer a moeda que vai trazer 100 vezes de valorização para você, mas eu vim te dar um norte a como encontrar essas moedas. Depois que você entende e realmente vê as categorias, analisar as moedas da categoria, fica muito mais fácil de você escolher um bom ativo. Por exemplo, uma Ondo Finance da vida não é à toa que ela é a principal dentro da categoria. Mas o que as outras têm de tão ruim, ou até mesmo que não foi descoberto, que pode trazer um movimento semelhante a como o da Ondo Finance? Então é isso que é interessante, galera. Você não ter as respostas, mas sim buscar elas, para não depender de opinião alheia. Então, realmente, o momento do mercado está para Bitcoin. Bitcoin é a moeda mais dominante. Porém, eu não tenho o poder de prever o futuro e eu quero antecipar um movimento de explosão que já aconteceu no passado. Tudo isso que a gente está vivendo é cíclico. Problemas na macroeconomia, pode estourar aí um estopim do nada e realmente acabar o mundo. Mas se acabar o mundo, foda-se. Então, por isso que a gente vai seguir aqui com o deverzinho de casa, buscando bons ativos. E, obviamente, família, essa é apenas uma das grandes etapas que a gente tem para encontrar bons projetos no mercado cripto. Então, por isso, se você não é inscrito aqui no canal, ou se você não é membro, cara, cogite, fique o convite para você se tornar um membro e se inscrever aqui no canal. Como membro, você recebe 3 lives exclusivas, onde muitas delas a gente está analisando geminhas de baixa capitalização para ver se realmente é um bom ativo ou não. E lá a gente mostra toda a etapa que a gente realiza de uma análise fundamentalista, fora os conteúdos de graça que a gente já trouxe em vídeos aqui no canal. Então, portanto, se você não é inscrito, já se inscreva, e se você não é membro, passa aqui na descrição e fica o convite.
Mas basicamente é isso, família. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, videozão educativo. Se você gostou, deixa o like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho e também levar essa mensagem adiante. Se você não gostou, tá tudo bem, deixa o like aí também que não vai cair o dedo, eu prometo pra você. E comente aqui embaixo outra moedinha ou um projetinho que você vê muito potencial pela frente, que gostaria de ver os insalubres analisando também. Mas é isso, família. Um forte abraço pra você e falou!